Olá, eu sou Fabrício Correia e você está sintonizado no nosso Conversa de Bastidores, o programa líder de audiência na TV aberta, agora na maior multiplataforma de notícias do Brasil, Jovem Pan, a rádio que virou TV. Às terças e quintas, logo após os Pingos dos Is, nós temos um encontro marcado. E a qualquer momento do seu dia, todos os nossos conteúdos estão à disposição no canal do YouTube da Jovem Pan. E para todo o Brasil, pela Panflix. No programa de hoje, eu recebo o secretário de Gestão Financeira da Prefeitura Municipal de São José dos Campos, José Nabuco Sobrinho. Secretário, seja muito bem-vindo aos nossos estúdios. Nós temos muita coisa para conversar, até pertinente a esse encerramento prático do primeiro ano do segundo governo do Anderson Farias, né? E dos projetos de lei, das discussões que foram encaminhadas ao Legislativo e para toda a sociedade. Obrigado, Fabrício. É um prazer estar aqui com vocês, falar um pouco, né, da nossa secretaria, o trabalho que a gente faz para prestar serviço para a população de São José dos Campos. Secretário, eu já começo com uma pergunta. Há dinheiro em caixa em São José dos Campos? Nunca tem dinheiro sobrando, né? A gente fala que a administração pública é uma arte de gerir prioridades. Então a gente tem um recurso e a gente tem que aplicar de forma correta nos lugares onde realmente dá retorno para a população. A gente tem várias áreas que a gente atua muito forte, mas as demandas são infinitas, mas o recurso é limitado. Então a gente sempre tem que estar trabalhando no limiar do melhor possível. Então eu posso considerar fake news esses acenos da oposição que diz que a prefeitura está quebrada? A oposição tem que fazer a sua parte, só que eu preferia que a parte da oposição fosse fazer cobranças sérias, olhar para a população e trazer demandas para o governo e não ficar produzindo fake news, como você bem falou. Secretário, eu começo essa conversa, querendo saber um pouquinho mais sobre os critérios técnicos e sociais que nortearam a atualização da planta genérica de valores, que foi uma das questões de debate encaminhadas pela Prefeitura à Câmara Municipal. Uhum. A planta genérica de valores a gente tem que fazer por lei, está na lei orgânica nossa, a cada 4 anos. Então sempre no primeiro ano do mandato, que foi exatamente esse ano, a gente precisa fazer a revisão da planta genérica de valores. O que é essa revisão? Existe o valor venal, aquele valor que a gente usa nas transações e que a prefeitura considera como o valor de imóvel, o valor comercial do imóvel, mas ela vai com o tempo, a cada 4 anos, ela vai se distanciando dependendo do movimento do mercado. Então, algumas áreas da cidade, ela valoriza mais do que outras, e a gente faz esse ajuste a cada 4 anos. É um conceito muito técnico, que a gente fez esse trabalho com especialistas de várias áreas, às vezes uma força-tarefa com várias secretarias trabalhando, não foi só a nossa secretaria, de Gestão Administrativa e Finanças, mas também usamos profissionais de outras secretarias e com dados técnicos coletados de várias instituições sérias, inclusive que tem especialização em São José dos Campos, para poder levantar esses valores. E aí a gente tem fórmulas matemáticas, a gente tem um processo técnico, que vai fazendo essa análise e tentando compor o melhor valor para o imóvel para ficar aderente o valor venal com o valor de mercado. E é isso que foi feito. Ou seja, essa revisão, ela busca realmente aproximar os valores venais dos valores reais do mercado dos imóveis aqui em São José dos Campos. Exatamente. Basicamente é isso. Basicamente é isso. Então você vai ver, teve algum lugar que, nossa, a prefeitura subiu 100% o valor do imóvel. Não, é que o imóvel subiu 100% em 4 anos mesmo. Mas tem bairros que ele foi super valorizado, porque se esperava, a expectativa ia ser maior, e não aconteceu, e teve bairros que teve uma deflação, teve bairros que desvalorizaram com esse passar do tempo. Ô secretário, mas é importante dizer, principalmente para o nosso munícipe, que essa revisão ela é obrigatória. Obrigatória. E ela tem que ser feita a cada 4 anos, como o senhor colocou aqui, e quais são as distorções específicas que ela pretende corrigir? Algumas, como por exemplo, bairros, bairros regularizados. O bairro regularizado é diferente de um bairro planejado. O bairro planejado ele tem suas características corretas, já foram perfeitas na construção.
Então ele tem uma situação melhor do que um bairro regularizado. O regularizado é aquele que foi feito de uma forma crescente, né, sem nenhuma organização, e ele acabou ficando com ruas estreitas, com algumas dificuldades nesse bairro. E a gente regularizou o bairro. Cumprindo o papel social do município, papel social do de dar município, propriedade ao cidadão. Dar propriedade ao cidadão, e nós fizemos isso, e continuamos fazendo, né, em vários outros bairros. Uma prioridade do governo Anderson. Prioridade do governo, sim. Tanto que ele criou uma secretaria de regularização fundiária e habitação, exatamente para isso daí. Nesse conceito, esses bairros, ele acabava tendo a mesma valorização, assim, técnica, né, vamos chamar assim, do que os outros bairros. Não, ele merece um bairro, nesse caso, ele vai ter uma deflação nesse Mas foi a primeira vez que isso foi feito. Exatamente. 36% ficou menor o valor dos terrenos nesses loteamentos. Até então, para, de uma certa forma, estimular as benfeitorias na região. Né? Muito bem, exatamente esse é o caso. Então a gente tem feito isso daí. Isso é uma das coisas. Outra a gente tem essa... o social também, né? Então os imóveis até 89 mil que antes não pagavam o IPTU, nós aumentamos a faixa. Então 126 mil ele não paga mais IPTU. Então, isso aumentou o número de imóveis, são mais de 10 mil imóveis que não vão pagar IPTU nesse ano de 2026. Secretário, e como é que a Prefeitura avaliou, né, o impacto dessa nova PGV sobre os quase 280 mil imóveis residenciais e comerciais aqui da cidade? Então, como eu disse, teve aumento em algumas áreas, porque valorizou a área, então, consequentemente... Hoje o senhor pode dizer que está mais justa essa sem dúvida, a justiça tributária foi aplicada. Então, é exatamente isso. Aquele imóvel que valorizou muito em áreas mais nobres, ela vai ter um IPTU maior aderente a essa correção que foi feita. E aqueles que tiveram desvalorização, ou aqueles que estão em áreas menores, né, com menor valorização, eles vão ter o IPTU menor. Vale a pena falar também que o valor do aumento do IPTU ele não está diretamente ligado também com a PGV, porque nós fizemos fatores redutores. Nós reduzimos para evitar que tivesse uma distorção muito grande. Aumentar, como teve imóveis que aumentaram 200% o valor venal, mas nós colocamos um limitador, então no máximo para esse próximo ano vão ser 30% de aumento. E aí os outros 20% vai ser só. Ou seja, houve esse cuidado também, né? Que embora reconhecendo, né, a eficiência da análise e o valor real do imóvel, também para não onerar o contribuinte de uma forma, né, muito além do que ele já pratica no pagamento dos seus impostos. E falando de IPTU, provavelmente falando de impostos, né, como você está falando, a gente tem hoje a população pode ter aquela sensação, não, eu pago os impostos, eu pago IPTU para cobrir tudo o serviço que a prefeitura faz. Nem de perto. Eu ia falar sobre isso. Né? eu queria que você falasse com o nosso telespectador qual é o impacto no orçamento do valor arrecadado com o IPTU. O IPTU ele é em torno de 305, vamos arredondar que vai ser esse próximo ano 350 milhões. Pouco mais de 10% do orçamento. Menos de 10%. Porque a gente tem uma previsão de estar tirando o Instituto e as fundações, nós estamos falando em 4,2 bilhões. Então a gente arrecada menos que 10%. O que a gente arrecada no IPTU é mais ou menos o que a gente paga para o nosso hospital municipal. Então, ainda falta um pouquinho, ainda falta um troquinho. Então, quer dizer, toda a arrecadação do IPTU a gente leva para o hospital municipal, por exemplo, né? Quer dizer, só para você ter uma ideia em relação, não é isso que acontece, mas tem uma ideia em relação de valores, né? 350 milhões é mais ou menos o que a gente gasta no hospital. E o resto, né? Então a gente tem as outras contribuições que a gente consegue incorporar para chegar nesses 4,2 bilhões que é o orçamento nosso para ser executado no próximo ano. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e eu volto em seguida com o secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, José Nabuco Sobrinho. Que saudade! Camarão coco bambu. Ai, que saudade que eu tava.
Saudade do melhor do Brasil. Reunir os amigos, brindar, sentir sabores únicos, a comida, a carne, os petiscos, o camarão. Coco Bambu, o melhor do Brasil é a nossa especialidade. De volta com o nosso Conversa de Bastidores, agora na Jovem Pan, o programa líder de audiência na TV aberta, integrando a maior multiplataforma de notícias do Brasil. Às terças e quintas, logo após os Pingos dos Is, nós temos um encontro marcado e os nossos conteúdos disponíveis para todo o Brasil pela Panflix e também no canal do YouTube da Jovem Pan. No programa de hoje, eu recebo o secretário de Gestão Administrativa e Financeira da cidade de São José dos Campos, José Nabuco Sobrinho. Secretário, no bloco anterior, nós estávamos falando sobre a questão da composição do IPTU no orçamento municipal, sobre a questão da PGV, mas qual é o impacto hoje estimado dessa atualização do IPTU para os 75% dos imóveis, que terão reajuste de no máximo R$ 150? Então, a gente tem esse crescimento aí em algumas faixas e a gente vai ter isenção e redução em outras. Mas, em via de regra, a gente deve subir em torno de 15% a 20% a arrecadação total. Então, a gente deve sair desses 315 milhões que a gente arrecadou nesse último ano, para chegar a uns 350 milhões no próximo ano, 2026. Agora, como é que a prefeitura ela fez essa distribuição e ampliou as isenções, né? Cerca de 14 mil imóveis ficaram livres do IPTU, é isso? Sim, e eu tenho um adicional nisso daí, porque também o munícipe que ele tem algumas restrições. É o único imóvel dele, ele está em faixa 1 e 2 do imóvel, e ele não paga imposto de renda, ele pode pleitear também a isenção. Então, como teve agora a lei que ampliou o imposto de renda para R$ 5.000, se ele tiver enquadrado e dentro das outras condições, ele também pode pedir isenção. Então, esse número pode ser que aumente 14 para 15, 16 mil, é o que a gente vai tentar ver no próximo ano. Agora, de que forma os projetos enviados para o Legislativo, tanto do ITBI, da taxa de lixo e da contribuição de iluminação, elas se integram à reforma tributária federal? De um modo geral, a gente está muito preocupado com a reforma tributária. Este tipo de imposto, que é o imposto municipal, né, que, como você falou aí, tem o ITBI, tem a taxa de lixo, a contribuição para iluminação pública e segurança, esses são os impostos que nós temos a gestão mesmo, né? O ISS, que era o imposto sobre serviços, ele deixa de ser a gestão 100% do município com a reforma tributária. Então, isso é uma parte que ela é relevante, ela é maior do que o IPTU. O senhor já fez o estudo de quanto isso representa para o nosso orçamento? Isso, o ISS para o nosso orçamento, ela dá mais, que ela deve dar perto de uns 600 milhões, né? Só que agora, ainda estamos em fase de transição, né? Mas na hora que acabar a transição, nos próximos 5 anos, 100% do ISS não virá mais diretamente para a prefeitura. Primeiro é repassado para a União. Exatamente, ele vai se transformar, não vai chamar mais ISS, é o IBS e o CBS, né? O IBS é o Imposto sobre Bens e Serviços, né? E o CBS é a Contribuição sobre Bens e Serviços. Um é federal e o outro é estadual e municipal. Então vai estar junto o ISS e o ICMS, fazendo um tributo só, né? E esse tributo compõe o que a gente chama de IVA dual, né? Ele vai para o governo federal, né? Ele vai, na verdade, para um comitê gestor, que vai fazer esse tratamento como dividir o bolo, é bem assim, e aí retorna para o município. Mas essas discussões já estão avançadas? O senhor tem participado dos fóruns estaduais? Né? Porque é uma mudança muito significativa que pode pegar de surpresa quem não estiver já se programando para isso. Sim, né? Porque é uma receita que deixa de estar em caixa. Deixa de estar em caixa, a gente tem que ter tem que garantir que volte esse dinheiro. Então isso é um trabalho, e aí entra um assunto que é a nota fiscal nacional.
hoje a gente tem a nota joseense, que é a nota fiscal de serviço feita aqui agora, a partir do dia 1º de janeiro, na verdade, né? A partir do dia 1º de janeiro, ela não vai ser mais, não existe mais, a nota tem que ser nota nacional. E aí, então, nós estamos fazendo essa alteração com a nota também, então, isso a gente deve publicar agora, ainda esse mês, porque todos têm que se adequar. Então, nós já estamos fazendo a nossa parte, né? Então, nós vamos fazer essa adequação da nota fiscal para poder interagir com a nota, com o IBS já e o CBS. Então, a gente já vai fazer essa alteração e todos aqueles empresários, né, que emitem nota fiscal de serviço, eles vão ter que se adequar de uma forma ou outra, né? Quer dizer, ou emitindo, como eles já emitem, através do seu próprio sistema, seu próprio software de emissão de nota fiscal, eles remetem para a prefeitura hoje, eles vão ter que mudar para ficar de acordo com a nota nacional, mas remete para a prefeitura. E aqueles que usavam a nota fiscal da prefeitura emitir nota fiscal, ele vai emitir direto em outros sistemas. Por algum tempo ainda vai continuar usando a nota da prefeitura, vamos chamar assim, né? Mas é uma nota diferente já, certamente vai ser diferente, porque já é nos padrões da nota nacional. Então já estamos começando. Então, mas o recolhimento ainda não. Sim, porque esse próximo ano é um ano de teste, mas é obrigatório. É um teste obrigatório. Só que o dinheiro vai ficar ainda para o município. Depois, a cada ano, ele vai ficando uma parte para a União, para depois ser distribuída, e a outra parte aqui com a gente. Então vai ter um percentual que vai mudando, e nos próximos 5 anos acaba. Então vai ser 20, 80, 40, 60, e vai ir até chegar e acabar, e a gente passa a entrar no 100% da reforma tributária. Secretário, recentemente foi aprovado também um projeto de lei que cria a Loteria Joseense, né? Como é que está hoje a regulamentação dessa lei e o que ela significa, né, em termos orçamentários para o município já para o próximo ano, talvez? Para o próximo ano a gente já está tentando, porque nós já estamos na fase. Como é que funciona? É um road, né? Tem um mapeamento do que você tem que fazer num caso desse. O primeiro caso foi a lei, já foi aprovada. Nós estamos agora fechando hoje mesmo. Eu ainda falei com o prefeito, a gente deve fechar o decreto, porque tem que fazer um decreto regulamentando essa lei. Então o decreto já deve ir para o Departamento de Apoio Legislativo amanhã mesmo, para que nas semanas que vem já possa ser publicado. E aí a gente já entra no processo de concessão. Esse modelo é um modelo de concessão. Não é a prefeitura que vai fazer, nós vamos abrir uma concessão pública. Uma licitação. É uma licitação, mas no modelo concessão. É uma concessão no serviço público. Mas com o valor já previsto em termos de máximo em arrecadação. Sim. Aí a gente vai tentar. Nós estamos modelando, né, exatamente isso, essa concessão, e aí a gente deve ter um valor, nessa modelagem a gente vai ter um valor mais certo. A gente acredita que alguma coisa entre 100 e 200 milhões deve ter a receita para a prefeitura. E os prêmios, eles vão ser distribuídos em que modalidades? Raspadinhas, prêmio vinculado à Loteria Federal? Exatamente, são todos os modelos, por exemplo, que você tem hoje na Loteria Federal, na Caixa Econômica Federal. Você entra lá, você tem um monte de jogos, basicamente aqueles jogos que são feitos agora por uma concessão. Agora, qual a vantagem? Por que nós estamos querendo fazer isso? Porque 2 motivos bem simples. Primeiro, quando você joga, e a população de modo geral joga na loteria. Cotidianamente, raspadinha, Mega Sena, né? Quina. E hoje pelo celular, o cara entra na Caixa Econômica Federal e pelo celular faz seu jogo. Nós estamos falando dos regularizados. Só isso estamos que nós falando estamos de falando. tigrinho. Não, estamos falando só desses jogos que já existem. E é esse mesmo modelo de jogos que nós vamos trazer para São José dos Campos. E aí o que acontece? Hoje, quando você joga numa Mega Sena, numa loteria, esse dinheiro vai para onde? Vai para o governo federal, aí tem um bolão, você nunca sabe para onde está indo esse dinheiro, vai para outros estados. Quando nós estamos falando de loteria municipal, ela fica aqui em São José dos Campos. Integralmente. 100% fica aqui. Então, a concessionária, quem ganhar essa licitação, vai fazer todo o processo, vai pagar suas despesas, vai pagar o prêmio, vai pagar o imposto, porque tem uma parte que é imposto de renda, vai pagar o imposto também, e o que tiver definido na licitação vai para os cofres públicos, para a gente aplicar em educação, saúde, e nas coisas que a gente realmente vê aqui. E o mais importante, às vezes nós temos aqui 720 mil habitantes. Certamente você vai conhecer quem ganhou isso, quem ganhou aquilo, porque seu vizinho ganha, porque é gente daqui
que está jogando e você consegue ver quem está ganhando. Quando você joga numa Mega Sena, você nunca viu. Eu nunca conheci um ganhador de Mega Sena. E, secretário, até porque eu acho que é uma das prioridades quando você ganha o prêmio, não dá essa ciência até para não gerar essa especulação. Agora, essa loteria vai ser ofertada nos pontos lotéricos do município? Não, ela vai ter um modelo específico para ela na concessão. Ela é eletrônico e físico, né? Mas aí a concessão vai dizer, físico ela vai criar pontos, porque ele também vai gerar emprego também. Olha outra coisa, gera emprego dentro do município. Nabuco, nós estamos nos momentos finais de recebermos um advento de uma mudança extraordinária no modelo de transporte público numa cidade do porte de São José dos Campos, a conversão de toda a frota para o modelo elétrico, né? E uma concessão que aí está sendo estimada para a operação desses ônibus, né? Você tem acompanhado esse processo? Como é que nós estamos nesse sentido? Como eu fui presidente da Urban, né, eu acompanhei o início desse processo na Urban, onde foi feito todo o trabalho de fazer a licitação para a locação dos 400 ônibus elétricos. E aí agora estamos falando em pátios, né, de carregamento e, como você disse, a parte de contratação uma licitação para contratar a operação do transporte público. Além dos meios de pagamento e da conta sistema, que é uma parte mais técnica, mas é o que roda por trás com a parte financeira de toda essa operação. Mas o mais importante é que a revolução não é só o assunto ônibus elétrico, é a mobilidade de uma forma diferente para a cidade. Completamente integrada. Integrada e integrando modais diferentes, né? Então, fazendo com que a gente tenha no mesmo sistema, podendo ter patinete, podendo carros de aplicativo, vans, bicicletas compartilhadas, entrando desse novo sistema. E a forma de arrecadação, a forma do modelo de negócio, é isso que tem dado muito, assim, é inovador. Inovador no Brasil, porque fora do Brasil isso é mais ou menos comum. Não é uma concessão, e não se fala em tarifa, a gente fala em prestação de serviço para o nosso município, aquele que quer o transporte público com qualidade, aquele que quer andar em um ônibus e não num caminhão adaptado para transportar gente. É outro tipo de visão. É o que eu disse, é um advento, né? Exatamente. É uma transformação absoluta. É uma transformação e colocando mais uma vez São José dos Campos na vanguarda de inovação e de tecnologia. Secretário, o servidor municipal teve o anúncio da antecipação do seu 13º salário, então tem dinheiro em caixa. Tem dinheiro em caixa, inclusive no dia, um dia antes do feriado, nós vamos colocar, já vão receber, quer dizer, ainda é antes do dia 20, e a segunda parcela também foi antecipada, agora nós vamos pagar todos, então a gente coloca aí hoje em São José dos Campos, perto de 60 milhões, né, considerando os ativos e os inativos, na nossa economia, para poder girar mais. Então, todo mundo ganha, um ganha-ganha mesmo. E a Prefeitura lançou agora uma campanha, né, tá em dia, tá pago, né, onde alguns benefícios no que tange as multas estipuladas, né, no atraso de impostos também podem ser revistas. Sem dúvida, a gente tem uma dívida grande, né, que os munícipes, de um modo geral, comerciantes, devem para a prefeitura, e que aqueles que não conseguiram pagar, que tiveram algum um atraso, alguma dificuldade, e aí juros e multas vão se acumulando, e aí vai ficando cada vez mais difícil de pagar. A gente, para essas pessoas que estão interessadas em pagar, nós estamos fazendo. Se for, por exemplo, vou dar um exemplo, você pode pagar à vista ou parcelado, né? Mas se pagando à vista e até 50 mil de dívida, 100% de isenção de multas e juros e 100% de atualização monetária. Isso nunca aconteceu. Então, vai pagar só o principal e só até o final do mês. É um estímulo para a população ficar adimplente, né? Iniciar o ano adimplente com a prefeitura. Porque senão você acaba tendo uma série de dificuldades, você não consegue fazer muitas coisas com a prefeitura se você tiver dívida. Então, é a hora que eu acho que vale a pena a gente, quem tem dívida com a prefeitura, fazer um certo esforço, pagar, porque está valendo a pena, melhor do que qualquer outro investimento, né? Se ele deixar o teu dinheiro parado no banco, ele não vai ter
receita para poder cobrir os juros de multa que nós estamos dando de desconto. Então, essa oportunidade de colocar em dia, já tem muita gente fazendo negócios, né, assim, negociando em 3 vezes, em 6 vezes, em 12 vezes, ou mesmo à vista, para pegar o boleto e ter até o final do mês para negociar e quitar as suas dívidas, ou parcelar em 12 vezes. Como parcelou também, ele já fica adimplente, ele já pode usufruir de uma CND, né, uma certidão negativa de débito. Secretário, nós vamos para um quadro agora chamado Vai e Vem, onde eu faço uma pergunta e o senhor me responde de forma mais objetiva. Vamos lá? Vamos lá. Minha maior alegria no serviço público. Atender a população. Eficiência na gestão pública significa? Pegar os recursos certos e aplicar nas necessidades. Uma prefeitura apta a atender a população passa por? Tecnologia e gente com comprometimento. Fé significa? Olhar para o futuro e saber que nós vamos ter coisas melhores nos próximos dias. A São José dos Campos que eu quero ajudar a construir para as próximas gerações a partir do meu trabalho de gestão administrativa e financeira. É tudo que eu quero deixar para o meu filho. É integridade, qualidade e transparência. Olha, eu queria agradecer demais a sua presença nos nossos estudos, né, para elucidar as dúvidas tão comuns nos telespectadores, né, que são por conta das redes sociais e muitas vezes, né, pelas fake news, né, impactados de forma negativa e não conhecem a seriedade e eficiência que a Prefeitura tem prestado na gestão de seus recursos. Bom, eu agradeço a oportunidade, nós estamos sempre dispostos aí a atender a população, a atender São José dos Campos, fazendo a gestão dos recursos a melhor forma possível, dando o melhor para a população. Esse foi o nosso Conversa de Bastidores, que recebeu o secretário de Gestão Administrativa e Financeira da Prefeitura de São José dos Campos, José Nabuco Sobrinho. A gente se vê no próximo programa. Até lá!